A aula está sendo gravada. Hoje a gente vai continuar com a teoria do campo cristalino, que a gente vai ver o efeito Jahn-Teller. Então, eu vou passar... Vou compartilhar aqui uma tela. Só voltando aqui à teoria do campo cristalino, a gente viu para a geometria octaédrica que no íon livre o metal tem seus 5 orbitais degenerados, ou seja, mesmo valor de energia. E quando os ligantes se aproximam para formar o complexo, esses orbitais ele quebra essa degenerescência. E essa quebra de degenerescência vai gerar uma variação de energia, que ela é chamada de ΔO ou 10dQ, que é a energia do campo cristalino. E a gente viu também que essa separação de dois grupos de orbitais, que são o quê? Os orbitais EG, que são aqueles que estão em cima dos eixos, que é o DZ2 e DX2 menos Y2, que eles ganham energia, tem uma repulsão maior pelos os orbitais. Esses orbitais T2G têm uma repulsão maior pelos ligantes, porque os ligantes estão se aproximando do metal exatamente em cima dos eixos, e o T2G, que são os orbitais DXY, DX2, DXY, DXZ e DYZ, que são aqueles orbitais que estão entre os eixos respectivos. Então, a repulsão é menor, então eu vou ter uma perda de energia desses orbitais. E a gente viu que não é simétrico, é proporcional ao número de orbital. Tá? Se tem 2 orbitais, ele vai gerar 6dQ positivo, e para os 3 orbitais, 4dQ. Certo? Então, a gente tem esse desdobramento do campo cristalino para a geometria octaédrica. E a gente viu que para a geometria tetraédrica, esse desdobramento é inverso. Tá? Então, a gente tem aqui como os ligantes estão se aproximando do metal nas arestas opostas do cubo. Então, um ligante vazio. Arestas opostas, esses orbitais estão mais próximos dos orbitais que estão entre os eixos e mais distante dos que estão em cima dos eixos. Então, vai haver uma inversão do desdobramento do campo cristalino. A variação de energia também é chamada de 10dQ ou ΔT, que é a delta do tetraedro. E 4dQ positivo e menos 6dQ para baixo. Tá? Os orbitais também EG e T2G. A gente viu a energia de estabilização do campo cristalino e é o outro. E agora a gente vai ver a distorção tetragonal da geometria octaédrica, que é chamado de efeito Jahn-Teller. Então, como que se dá esse efeito Jahn-Teller? Então, quando a distância do metal ligante, segundo o eixo Z, é diferente da distância segundo os eixos X e Y. Diz-se que o complexo sofre a distorção tetragonal da geometria octaédrica. Esse texto aqui está resumido nessa figura aqui. Então, na letra B aqui, eu tenho um octaedro perfeito, ou seja, a distância do eixo Z, do ligante do eixo Z para o metal, é igual à distância do eixo X e Y.
eu tenho um octaedro perfeito. Todos os 6 ligantes têm mesma distância com o metal. A distorção tetragonal é quando a distância Z é diferente da distância XY. Então, a gente tem dois casos. O Z maior do que o XY são iguais, ó, e o Z maior, a distância. Então, nesse caso aqui, a gente tem a distorção tetragonal da geometria octaédrica alongada. Tá? Então, sempre em relação ao Z, eu vou ter o eixo Z maior, então a gente tem um tetraedro ou um octaedro alongado. E o segundo caso, a letra C, que seria o quê? A distância do eixo Z, dos ligantes do eixo Z, é menor do que a distância do eixo X e do eixo Y. Então, a gente tem uma distorção tetragonal da geometria octaédrica comprimida, ou compressão. A gente tem uma compressão do octaedro. E aqui a gente tem um alongamento do octaedro. Então, Z maior, alongamento, Z menor, compressão, em relação ao XY. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Então, quais são os casos que existe essa distorção? O mais comum é o quê? Quando a gente tem ligantes diferentes. Se o ligante no eixo XY, vamos supor, eu tenho um composto do tipo metal, 4 ligantes A, A4, B2. Quando o B, em relação ao raio, é maior do que o A, então essa distância vai ser maior. Quando o B é menor do que o A, essa distância vai ser menor. Só que isso daí eu não tenho mais um octaedro. Quando os ligantes são diferentes, a gente não tem mais a geometria octaédrica. Lembrando que geometria octaédrica quando todos os 6 ligantes são iguais. Só que, em alguns casos, mesmo os 6 ligantes sendo iguais, teoricamente seria um octaedro perfeito, há essa distorção. O exemplo é, vou pegar logo já o exemplo aqui para vocês verem. Está aqui, ó. O íon hexaaqua cobre 2+. Então, o íon hexaaqua cobre 2+, ou seja, as 6 moléculas de água, os 6 ligantes iguais. Então, eu tenho o cobre no centro, um ligante, 2, 3, 4, 5, 6, formando um octaedro. Só que, pela determinação da estrutura, o que foi observado? Que a distância no eixo Z, ó, do metal ao ligante no eixo Z, que é esse eixo aqui, a distância é de 2,45 angstrom. E a distância no eixo XY é de 2 angstrom. Então, eu tenho um composto que alongado, mesmo os 6 ligantes sendo iguais. Certo? Então, nesse caso aqui é que se considera a distorção tetragonal da geometria octaédrica. Certo? Quando eu tenho ligantes diferentes, não é. Ele vai ter um octaedro distorcido, mas com os ligantes diferentes. Nesse caso aqui, todos os 6 ligantes são iguais. Tá? Então, foi observado isso. Aí os cientistas começaram a estudar, mas por que esses ligantes têm distâncias diferentes? Tá? Então, foi observado que alguns metais têm essa característica. Não são todos os metais. O exemplo é o cobre, cobre 2+. A gente vai ver aqui o que acontece. Voltando aqui. Então, a gente vai analisar essas duas, por que formam esses dois compostos aqui, mesmo os ligantes sendo iguais. Então, o primeiro caso é a distorção tetragonal da geometria octaédrica alongada. Tá? Então, o que acontece com os orbitais? Se eu tenho um... Deixa eu desenhar aqui.
Vou acionar a câmera aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu vou ter o meu octaedro alongado em relação ao eixo Z. Então, a distância do metal ligante do eixo Z é maior do que o XY. Então, em cima desses eixos, eu tenho o orbital DZ2, que é esse orbital que está em cima do eixo Z, e dx2 menos y2. O que acontece com a repulsão entre esses orbitais e ligante? Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, os ligantes estão se aproximando, os 6 ligantes se aproximando para formar a geometria octaédrica. Então, quando esses 4 ligantes se aproximam, eles vão ficar mais próximo do metal, e esse vai ficar mais distante. Então, quanto mais próximo o ligante do orbital, maior a repulsão. Eu vou ter uma repulsão alta aqui. Ligante, carga negativa, orbital, probabilidade de encontrar elétron. Então, no eixo Z, eu vou ter uma repulsão fraca, porque o ligante está longe. No eixo XY, eu vou ter uma repulsão alta, porque o ligante está mais próximo desse orbital. Tá? Então, o que acontece com esses orbitais? Voltando para o diagrama lá, ó, os orbitais que estão em cima dos eixos, dz2 e dx2 menos y2, como os ligantes no eixo XY estão se aproximando mais, o que acontece com a energia desses orbitais? Vai aumentar. E o dz2, como os ligantes estão muito distantes, a repulsão é menor. Então, eu tenho que o dz2 vai diminuir sua energia. Tá? Então, aqui eu tenho o íon livre, a geometria octaédrica, o EG e o T2G. EG, 2 orbitais que são em cima dos eixos e 3 orbitais que estão entre os eixos. Então, esses 2 orbitais vão ter energia diferente agora, porque o ligante Z está mais distante, a energia diminuiu. Os ligantes que estão em cima dos eixos X e Y estão mais próximos, a repulsão aumenta, a energia aumenta também. Então, eu vou ter, de novo, uma quebra de degenerescência desses 2 orbitais. Então, os 5 orbitais eram degenerados no íon livre. Na geometria octaédrica, apenas o X2 menos Y2 Z2 são degenerados, e esses 3 também são degenerados. Quando vai formar a geometria alongada, eu vou ter a quebra de degenerescência desses 2 orbitais aqui. Os orbitais que estão em cima do eixo XY sofrem maior repulsão, aumenta a energia, e os que estão no eixo Z diminui a energia. Tá? O mesmo vai acontecer com os orbitais que estão entre os eixos. Só que fica mais difícil de a gente visualizar isso num desenho. Então, a gente pode fazer análise do tipo D. Aqui, o que aumentou a energia? Os orbitais que estão em cima do eixo X, Y. Então, os orbitais que estão entre os eixos X, Y vão aumentar também de energia. X, Y, X, Y. E os que vão diminuir a energia é os que estão mais próximos do eixo Z. Quem são os orbitais que estão mais próximos do eixo Z? DXZ e DYZ. Tá? Então, eu tenho aqui ó, DXZ e DYZ menor energia e o DXY maior energia. Tá? Então, íon livre, octaedro e o octaedro alongado. Então, eu quebrei de novo a degenerescência. Aí, o que significa? Voltando para o conceito de degenerescência. Então, eu tenho um elétron no orbital D no íon livre. A probabilidade desse elétron estar em qualquer um desses 5 orbitais é a mesma. Então, eu não posso dizer que um elétron está no orbital dx2 menos y2. Ele pode ser qualquer um. Eu não tenho a certeza de qual orbital ele está. No octaedro, na geometria octaédrica, eu já sei que se eu tenho, vou continuar com um elétron, D1. Esse elétron não pode estar nesses 2 orbitais.
Então, a probabilidade do elétron estar já diminuiu de 5 para 3. Então, para estar em um desses 3 orbitais é a mesma, 1/3 para cada um. Então, ele pode estar nesse, nesse ou nesse. Eu não sei por quê. A energia é igual. Aí, na geometria tetraédrica, octaédrica alongada, eu já diminuí mais uma probabilidade do elétron estar. Então, na geometria octaédrica alongada, ele só pode estar nesses dois. Então, isso é a degenerescência. A probabilidade de estar no DYZ é igual à probabilidade de estar no DXZ. Então, eu tenho 50%. Eu não sei em qual que ele está. Ok? Então, a gente tem a quebra de degenerescência da geometria octaédrica. Esses dois orbitais. Aqui, quando a gente... No octaedro, a gente chama de delta, delta maiúsculo. No alongado, isso aqui não é um S, é um delta minúsculo. Esse S aqui seria... Porque não tinha o delta, eu tirei isso de um livro. Então, esse aqui seria o delta minúsculo. Então, o delta grande, delta maiúsculo, e esse delta aqui se chama delta minúsculo. Delta 1, como é 1 para 1, vai ser 1 meio de delta 1 e 1 meio de delta 1, menos meio. Tá? 1 meio vezes 1 mais meio. 1 meio vezes menos meio vezes 1 menos meio. O baricentro agora aqui é o zero. A mesma coisa para esse, só que esse eu tenho uma desproporcionalidade na quantidade de orbitais. Eu tenho 2 orbitais para 1. Então, vai ser dividido por 3, 1/3 para baixo, 2/3 para cima. Então, 2/3 vezes 1 dá 2/3. 1/3 vezes 2, 2/3. Mais 2/3 menos 2/3, eu tenho o meu baricentro. Tá? Então, aqui a gente tem a geometria octaédrica alongada. Já para a geometria octaédrica comprimida, o que é que vai acontecer? Voltando para o desenho, eu vou utilizar o mesmo desenho. Aqui, o que é que vai acontecer? Esses 2 ligantes do eixo Z vai ficar mais próximo. Vou desenhar ele aqui de novo. Aqui, ó, vou ter o contrário. Esses 2 ligantes aqui, eles estão mais próximos do metal. E esses 4 ligantes mais distantes. Então, eu vou ter uma maior repulsão do orbital DZ2, porque ele está mais próximo. Carga negativa, ligante, orbital, probabilidade de encontrar o elétron. Então, elétron com elétron tende a repelir. Só que eu vou ter uma repulsão mais forte, porque esse ligante está mais próximo. E uma repulsão menor, porque o ligante está mais distante. Então, no orbital dx2 menos y2, eu tenho menor repulsão e no dz2, maior repulsão. Então, é exatamente o oposto da geometria alongada. Então, o que é que a gente tem aqui? Íon livre, octaedro. No octaedro, esses 2 orbitais que são degenerados, na geometria comprimida, vai quebrar essa degenerescência. Como? O DZ2, que está mais próximo, os ligantes que estão mais próximos do eixo Z, vai aumentar a energia do DZ2. Os ligantes que estão próximos do eixo XY, eles estão mais distantes, vai diminuir sua energia. É exatamente o contrário do outro também. Tá? Então, o que, que a gente tem aqui? 1 meio e 1 meio, o delta minúsculo é igual, baricentro, mais meio, menos meio, zero do baricentro, que é o pontilhado. A mesma coisa vai acontecer com os orbitais que estão entre os eixos. Mesmo analogia do alongado. Então,
qual o orbital que teve maior repulsão? O orbital que está em cima do eixo Z. Então, os orbitais que estão entre os eixos Z, que são dxz e dyz, vão aumentar a sua energia. Z aqui, os orbitais que estão entre os eixos Z, são aumentada a sua energia. E os que estão em cima do eixo x, y, eles diminuíram, então o orbital que está entre o eixo x, y diminui também. E aqui a mesma coisa, 1/3 e 2/3. Lá era 2/3 e 1/3. Aqui só inverteu. Aqui é chamado de delta, minúsculo, e como é proporções diferentes, 1/3 vezes 2, 2/3 positivos, 2/3 vezes 1 orbital, 1/3, 2/3 negativos, que eu tenho o meu baricentro, que é o zero. Agora, a gente pode... O que é que acontece com a geometria alongada? Vou fazer outro desenho aqui. Eu tenho de novo o octaedro, voltando para o vídeo. Eu tenho de novo o octaedro, está dando reflexo desse outro aqui. Só que os ligantes do eixo Z, que são esses dois ligantes aqui, ó, o eixo Z, o ligante e o outro ligante. Eu estou levando esses ligantes para mais infinito e menos infinito. Ou seja, eu tenho o meu octaedro, o quadrado no meio, os 4 ligantes no meio, um em cima, outro embaixo, no eixo Z. Esse eixo Z, eu estou pegando esses ligantes e levando para o infinito. Levando para o infinito, eles vão ser desligados. E eu vou ter o quê? O quadrado planar. Tá? Então, quando eu tiro esses dois ligantes para o infinito, vão ficar apenas 4 ligantes, que eu vou ter o quadrado planar. Tá? Então, aqui a gente tem também o diagrama de energia para o complexo quadrado planar. E a gente vai analisar ele em relação a quem? Ao alongado. É pegar o alongado e alongar mais ainda para que esses ligantes sejam desligados do metal. Tá? Então, voltando aqui, ó, orbitais do íon livre, os 5 orbitais degenerados, octaedro, 3 orbitais T2G, 2 orbitais EG. Alongado, o que aconteceu com eixos DZ2? A energia está diminuindo porque o ligante está se afastando. DZ2 diminuiu. E o DX2 e Y2 aumentou. E à medida que eu vou aumentando essa distância entre a distância do eixo Z, essa energia vai aumentando, essa delta de energia vai aumentando. Ou seja, se eu tenho o eixo Z 2 angston, eu tenho energia tal. Se eu aumento para 3 angston, essa energia vai diminuir. Então, o DZ2 continua diminuindo e o DX2 menos Y2 continua aumentando. Aqui a mesma coisa. O DXY continua aumentando e o DXZ, DYZ continua diminuindo. Vai chegar ao ponto que esses dois orbitais aqui, eles vão sofrer uma inversão da sua energia. Então, quando eu chego em infinito, esses dois orbitais sofrem uma mudança de energia. Eles vão trocar suas energias, eles vão inverter. Então, no alongado, eu tinha dxz, dyz, o próximo dxy, o próximo dz2. Aqui eu vou ter dxz, dyz, dz2 e dxy. Ou seja, houve a inversão de energia desses dois orbitais. Então, esse diagrama aqui será para o diagrama do quadrado planar.
ok? Agora, quais são os casos onde há esse efeito Jantelle? Tá? Então, aqui a gente tem a tabela de configuração eletrônica de 0 a 10 e os exemplos aonde a gente tem o efeito Jantelle. Então, o cobre ele é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D9S2, ou seja, é aquela exceção D10S1. Tá? Então, o cobre 2, que é aquele exemplo que a gente viu, ele é D9. Tá? Então, o D9, ó, se a gente for olhar aqui na tabela, existe o efeito Jantelle. Ok? Então, a gente vai analisar por que existe esse efeito Jantelle. Então, eu vou fazer um... Professor, eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Naquele gráfico anterior, você falou que o Z ele tende ao infinito, daí ele acaba meio que se desligando. Uhum. Eu só não entendi, tipo, você tinha mostrado lá no início aquelas imagens, o A, o B e o C. Ele seria referente ao A? No começo, né? Porque você tinha falado que lá no primeiro gráfico... Esse aqui. Isso, você falou que aí depois disso você mostra que é um alongamento, depois que é uma compressão. Então, esse último gráfico que você mostrou seria o quê? Seria esse alongado, esses dois ligantes se afastando mais. Cada vez que eu vou me afastando, os dois ligantes, esse para cima, esse para baixo, eu vou aumentando aquele delta. Vai chegar um ponto que esses dois ligantes vão ser desligados. Sendo desligado, eu vou ter meu quadrado planar. Esses dois ligantes não vão existir mais. Ele vai deixar o par de elétron e eu vou ter o quadrado planar. Tá? Aí já é um outro caso, não é mais a distorção tetragonal. A distorção tetragonal é apenas para os alongado e comprimido. Só que a gente pode determinar também a distorção ou o diagrama de energia para a geometria quadrado planar também, que ela vem de uma geometria alongada. Tá? É como se... Aqui é teórico, eu pegar os ligantes e levar para o infinito, mas isso não existe. Eu tenho o meu inicial e o meu final. Ou ele é alongado, ou ele é quadrado planar. Tá? É eu pegar esses ligantes aqui e jogar para o infinito, tirar esses ligantes. Qual que seria o desdobramento? É aquele lá. Tá? Eu vou ter menor energia do DZ2, que ele não vai ter repulsão, então ele vai ter uma energia bem baixa, e esses dois aqui uma energia bem mais alta. Ok? Aí a energia do DZ2 desce tanto, cai tanto, que vai inverter com o XY. É só isso. Ok? Então, se eu fosse dar um nome, seria quadrado planar mesmo. É quadrado planar. Aqui a geometria octaédrica, ou íon livre, octaédrico, alongado e quadrado planar. Elas existem separadamente. Tá? Então, se eu fosse representar a geometria quadrado planar, eu teria o íon livre e os ligantes se aproximando para formar o quadrado planar. Esses íon livre, os orbitais degenerados, esse daqui aumentaria, esse daqui subiria, eu teria só esses orbitais e esses daqui. Ó. Eu não ia representar isso aqui. Tá? É só a gente representa ele porque o quadrado planar vem de uma geometria octaédrica. Se a gente for analisar os... Eu vou voltar aqui uma transparência para a gente ver a relação que tem. Foi o simetria. Então, tudo que tiver o Z, o elétron não vai conseguir mais chegar ali, então. Como que é? Pelo que eu estou entendendo, tudo que tiver o Z, que nem o
o DXZ e o DYZ e tem o DZ2. Exatamente. Então, o elétron não consegue chegar mais por causa que é como se não existisse mais esse eixo Z. Ele prefere o de mais baixa energia. Se a gente for ver o quadrado planar aqui, ó, pelo aquele diagrama pelo aqueles repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, o quadrado planar, o exemplo do quadrado planar, xenônio F4. Então, são 4 ligantes e 2 pares de elétrons não ligados. Certo? Então, esse daqui é aquela geometria lá, quadrado planar. Ela vem de quê? De uma geometria octaédrica. Tá? Então, é um octaédrico onde os 2 ligantes não existem mais. É como se fosse o octaedro, eu tirasse o ligante aqui e deixasse o par de elétron. A mesma coisa vai acontecer aqui. Opa, é outro. Cadê a tela? É aqui, ó, eu tirar esses 2 ligantes e deixar o par de elétron aqui e o par de elétron aqui. Então, eu tenho a geometria planar. Então, se eu tenho um composto quadrado planar, o que é que eu tenho? 3 elétrons. 1 elétron, 2, o terceiro vem para cá, ó, o DZ2. Se fosse alongado, 1, 2, o terceiro elétron viria para o DXY. É só essa a diferença. O quarto elétron para o DZ2, aí o quarto elétron viria para o DXY. A sequência dos elétrons, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No alongado, o terceiro elétron DXY. No quadrado planar, o terceiro elétron DZ2. Então, há uma diferença de configuração eletrônica do alongado para o quadrado planar. Ok? E ele consegue chegar lá no DX2 menos Y2? Consegue, dependendo se for o D9, que é o cobre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai ficar com um elétron. O D9, ó, 2, 4, 6, 8. O nono elétron tem que vir para cá. Tá? Então, a gente vai ver o exemplo do cobre 2. Ok? Ok, muito obrigada. Nada. Deixa eu... Então, aqui, quais são os casos que existe esse desdobramento, esse efeito Jantelli? Eu vou colocar aqui. Aqui, ó. 0 elétron não existe. Certo? A gente vai ver que 0 elétron não existe, por quê? Os orbitais são todos simétricos, nenhum orbital tem elétron, os 6 ligantes se aproximam com a mesma energia. Tá? Com mesma distância, então é um octaedro perfeito, então não tem efeito Jantelli. D1, existe fraco. A gente vai considerar apenas os que existem forte. Não existe, existe forte aqui. Então, D4, spin baixo, ou spin alto. Qual o outro aqui? Forte existe e existe tanto para ligante com spin baixo como spin alto. Então, vamos voltar aqui. Ó. D1, existe fraco, com qualquer ligante. Aqui o ligante é de campo forte ou campo fraco, que vai dar diferença no efeito Jantelli. Ok? Então, se eu tenho um elétron, voltando para a câmera. Então, ó, um elétron. Esse elétron tem que estar... A gente vai considerar a geometria octaédrica. Saber se ele é alongado ou comprimido. Tá? Se vai haver o efeito Jantelli. Um elétron, eu vou ter a configuração T2G1 e G0.
tá? Então, se a gente observar aqui, o T2G está simétrico, não tem nenhum orbital, o elétron. O EG está assimétrico. Eu tenho um orbital com um elétron, 2 orbitais vazios. Tá? Então, quando eu tenho o EG assimétrico, esse efeito Janteller é fraco. Então, a gente não considera, é tão fraco que é imperceptível. Tá? Se a gente observar aqui, o cobre, olha a diferença de comprimento, 0,45 angstrom. É muito pequeno, mas existe. Eu coloco lá nos desenhos uma distância grande e pequena, mas é só para efeito de visualização, tá? Mas esse delta de comprimento é muito pequeno. Vocês podem olhar aqui, ó, 0,4, de 2 para 2,4. 0,4 em 2 é muito pouco, certo? Então, eu tenho um delta muito pequeno quando ele é forte, tá? Então, aqui, voltando, o efeito Janteller é fraco, é imperceptível. D2, existe fraco. Sim, aqui qualquer ligante, tanto ligante de campo forte como ligante de campo fraco. Lembra a geometria octaédrica? Campo forte ou campo fraco, esse delta pequeno ou delta grande, o que vai acontecer? O elétron tem que vir para esse. Eu vou colocar fraco e forte aqui. É difícil explicar isso com ser um quadro, sim. Mas dá para a gente ver. Campo fraco e campo forte. Campo forte, delta maior, campo fraco, menor. Então, qual é a possibilidade do ligante campo fraco, campo forte, o elétron está no T2, no EG, aqui também no EG. Então, um elétron não tem diferença tanto para campo fraco como campo forte na geometria octaédrica. Então, os dois, campo forte e campo fraco, vai ter o EG assimétrico, tá? Então, ó, tanto faz, qualquer ligante existe fraco. Para D2, vou colocar aqui. D2, campo fraco, ele vem para cá. Campo forte, ele vem para cá também. Tá? Não tem diferença, porque a energia ele vai ocupar o de menor energia. Aqui ele tem que ocupar esse aqui também. O D3 também, ó, ele vem para cá e vem para cá. Então, o D2, ó, existe fraco, porque o EG ele está assimétrico nos dois casos. Eu tenho 2 elétrons e 0 elétron, 2 elétrons e 0 elétron. Então, o orbital T2G ele está assimétrico, por isso que ele é fraco. No D3, o que acontece? Ó, lá no gráfico D3. Opa. Não existe nem para campo forte, nem para campo fraco. Então, ó, o que acontece aqui? O D3, em campo fraco, 1, 2, 3. Em campo forte, 1, 2, 3. O que vai diferenciar campo fraco e campo forte é o quê? Lembra? A energia de emparelhamento. Por enquanto, não tem energia de emparelhamento. Então, ele prefere de menor energia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora, vocês observam que o T2G está simétrico. Um em cada, totalmente simétrico, os orbitais. Então, quando todos os orbitais estão simétricos, não existe efeito Janteller. Esses dois aqui, a gente viu que o T2G era assimétrico. Agora vamos ver o D4. O D4 para campo fraco, que é spin alto. D4. O quarto elétron, agora, ele pode subir ou emparelhar. No campo fraco, a energia de
subir, o delta O, é menor do que a energia de emparelhamento. Ou seja, como esse delta é pequeno, ele prefere subir. Então, campo fraco, ele sobe. Então, eu vou ter essa configuração aqui, ó. EG, o T2G 3, EG 1. Nessa daqui, ele prefere o quê? Emparelhar, porque essa energia é muito alta. Ele prefere ficar aqui embaixo. Então, ele emparelha. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Campo fraco, spin alto. Então, spin alto, o EG é assimétrico. Então, aqui, ó, campo fraco, ou spin baixo, spin alto, assimétrico, então existe forte. Para campo alto, o que acontece? Fraco, porque o T2G é assimétrico. T2G assimétrico é fraco. Quando começa, aqui, ó, T2G assimétrico é fraco. EG assimétrico já é forte. Então, se a gente observar aqui, os exemplos que são fortes são o quê? Forte, D4, campo fraco, a gente viu aqui, ó, D4, campo fraco, o EG é assimétrico, eu tenho um elétron e 0 elétron. O segundo que é forte também, forte, D7, campo alto, tá? Campo forte. D7, campo forte, seria esse diagrama aqui, ó, D7. 1, 2, 3. Ele prefere emparelhar. 4, 5, 6. O sétimo vem para cá. Ó. Então, D7, campo forte. D7, campo forte, ó, 6. E o próximo, 7 aqui. Então, D7, campo forte, eu tenho o EG assimétrico. O mesmo daqui, ó, D4, campo fraco. D4, campo fraco, existe forte, e D7, campo forte, existe forte também. Tá? E, por último, que existe tanto para campo forte como campo fraco, é o D9. Como que é D9 campo fraco? D9 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele prefere subir. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, os 6 aqui. 7, 8, 9. Então, o D9, campo fraco, o EG é assimétrico também. E D9, campo forte. Campo forte. 1, 2, 3, ele não vai subir. 4, 5, 6, 7, 8, 9. É igual ao campo fraco. Tá? Então, todos esses dois aqui, ó, campo forte como campo fraco para D9, ele tem o EG assimétrico. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Para as configurações assimétricas, o que a gente tem? Quando o T2G é assimétrico, que a gente viu que é o primeiro caso, o que a gente tem aqui? O efeito é fraco. E quando o orbital EG é assimétrico, o efeito é forte. Então, a gente vai considerar só os assimétricos. Para as configurações simétricas, não existe distorção. Se os 5 orbitais estão iguais, o que é que vai acontecer? As 6 ligações são iguais. Quando eu tenho os orbitais diferentes, principalmente o EG, se ele é assimétrico, o efeito é forte. Então, eu vou mostrar aqui na figura que vai ficar mais fácil da gente entender.
colocar vermelho aqui, fica mais... Eu vou representar apenas os eixos x, y, que são os orbitais EG. A gente viu que... Bom dia. Em que posso ajudar? Ué, pode ajudar em nada. A sigla do celular estava ligada, ele entendeu que eu estava perguntando alguma coisa. Então, aqui, ó, quando o EG é assimétrico, o efeito é forte. Tá? Então, eu vou só representar o EG. Quem são os orbitais EG? dx2 menos y2 e dz2. Então, eles estão aqui. Ó. O pretinho, dx2 menos y2, o vermelhinho, dz2. Ok? Então, vamos ver, os ligantes vão se aproximar. Os 6 ligantes vão se aproximando do íon metálico para formar o octaedro. Então, o que acontece quando eu tenho as geometrias assimétricas? A gente viu aqui, ó. Cadê? Não existe, não existe. Vamos pegar o D9. Então, quais são as geometrias assimétricas para o EG? EG são 2 orbitais. Para o EG ser assimétrico, a configuração EG1, eu tenho um elétron vazio. Eles são diferentes, são assimétricos. E EG, qual foi aqui? 3. Eu tenho 2 elétrons e um elétron. São essas duas opções que eles são assimétricos. Quais são as opções dele? Ele suporta até 4. 0 é simétrico, 1 assimétrico, 2 simétrico, 3 assimétrico, 4 os dois e 2 simétrico. Então, eu só tenho essas duas opções para geometria assimétrica. Então, como que vai funcionar o efeito Jahn-Teller? Esse elétron, ele pode estar no dx2 menos y2 ou dz2. A probabilidade é a mesma. A energia é igual ao dg. Então, se ele estiver ele pode estar no dx2 menos y2, um elétron, e o D essa geometria assimétrica, ele tem duas configurações. Como eles são degenerados, ele pode estar no dx2 menos y2 ou no dz2. dx2 menos y2, um elétron, dz2 vazio. dz2, um elétron, dx2 menos y2 vazio. Então, eu tenho essas duas opções aqui. Para essa outra aqui, D3, são duas opções também de assimétrica. dx2 menos y2, 2 elétrons, e dz2, um elétron. E o segundo
Então, eu tenho essas duas aqui, ó, para 3 elétrons, 2 na DX2, 1 na DZ2. Ou 2 na DZ2 e 1 na DX2. Vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó, 1 elétron para a configuração EG 1 elétron. 1 elétron no DX2 menos Y2. Se a gente for analisar nessa figura aqui, ver se eu tenho outra cor aqui, não tem. A gente vai considerar o elétron no DX2 menos Y2 e o DZ2 vazio. Vamos supor que o elétron está nesse orbital aqui, ó, no DX2 menos Y2. E o DZ2 está vazio. Quando os ligantes se aproximam, ele vai se aproximar mais do ligante do eixo Z, porque o DZ2 está vazio. Então, a repulsão é menor. Já o DX2 menos Y2 tem um elétron. Então, a repulsão desses 4 ligantes é maior, então os ligantes vão estar mais afastados. Então, o que é que a gente tem? No DZ2, o orbital está vazio. No DZ2, os ligantes se aproximam com facilidade. No DX2 menos Y2, tem um elétron aqui, ó, nesses orbitais. Nesse orbital, que são 4 lóbulos. O elétron está aqui. Então, esses ligantes vão se aproximar com mais dificuldade. Ele vai ter uma repulsão. Os do Z aproxima e os do Z, o do XY, se aproxima com menos facilidade. Então, eu vou ter uma geometria o quê? Comprimida. Então, o DZ2 tem uma repulsão menor, se aproxima mais, e o DX2 menos Y2 tem uma repulsão maior, eles vão ficar mais distantes. Então, nessa configuração aqui, ó, eu vou ter uma compressão. Esses dois ligantes, como não tem elétron, eles não têm repulsão. Esses 4 ligantes, como tem um elétron nesse orbital aqui, eles vão ter maior repulsão, eles vão se aproximar com uma certa dificuldade, eles vão ficar mais distantes. E, no segundo caso, é o inverso. Eu tenho um elétron no orbital DZ2. O que acontece? O DZ2 é esse eixo, esse orbital aqui. Eu vou ter um elétron nesse orbital. Então, esses ligantes no eixo Z vai ter uma repulsão maior. Então, eles vão ficar mais distantes. E o DX2 menos Y2, como não tem nenhum elétron, esses ligantes vão se aproximar mais. Então, eu vou ter um alongamento da minha geometria. E a mesma coisa para o EG3. Então, no primeiro caso, DX2 menos Y2 tem 2 elétrons e o DZ2, 1. Então, o que acontece? O DZ2 só tem um elétron, tem uma repulsão. E o DX2 menos Y2 tem 2 elétrons. A repulsão é maior. Então, no eixo XZ, a distância é maior, e no eixo XY é maior, e no eixo Z é menor. A repulsão é menor, porque só tem um elétron, e no XY a repulsão é maior, porque tem 2 elétrons. Então, nesse último caso aqui, DZ2, 2 elétrons, e DX2 menos Y2, 1 elétron. O que é que a gente tem? No DZ2, 2 elétrons, a repulsão é alta, e no DX2 menos Y2, 1 elétron, a repulsão é menor. Então, eles se aproximam mais do metal, do eixo XY, e do eixo Z, menos. Então, eu tenho um alongamento da minha geometria. Então, aí aqui está por isso que é forte só para o EG. Tá? Porque o EG ele é direcional com os ligantes. Então, a repulsão é bem maior. Já para o T2G, que são aqueles orbitais que estão entre os eixos, vai ter uma assimetria, mas a distorção é muito pequena. Então, ela não é considerada. O delta é tão pequeno que
não dá para perceber. E como que eu vou saber se ele é alongado ou comprimido? Vamos supor, o D3. Como que eu vou saber se esse orbital, esse elétron está nesse ou nesse? Eu não tenho, a probabilidade é igual. O que vai diferenciar se é alongado ou comprimido? É o experimental. Tá? Então, eu sei que pode ser alongado ou comprimido. Aí é feito a estrutura do composto, a estrutura dá que foi alongado no eixo Z. Então, o cobre 2+, aqui o cobre é 2+, ele é D9. Se ele é D9, o que é que eu vou ter aqui? Ô, professor, então a gente só vai saber se ele vai ser alongado ou comprimido se ele por métodos experimentais, então. Só método experimental. Aí a gente vai saber onde que está o elétron, se é no DZ2 menos Y2 ou no DX2, que são essas configurações aqui. Ó. Então, eu vou ter o alongado, é o DZ2 embaixo. Ou seja, vamos voltar aqui, ó, o alongado. Se é D3, D4, 1, 2, 3, 4. Campo fraco, né? Campo fraco ele prefere subir, porque esse delta é pequeno. 1, 2, 3, 4. Se o elétron estiver no DZ2, ele é alongado. Vamos voltar lá. Ó. Um elétron no DZ2. O DZ2 vai ter maior repulsão. E o DX2 menos Y2, menor a repulsão. Então, se ele está no DZ2, ele vai ser alongado. Está aqui, ó. O terceiro elétron, o quarto elétron vem para o DZ2. Mas o D4 ele pode ser também comprimido. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto elétron, estando no DX2 menos Y2, que é o de menor energia, ele prefere menor energia, o que é que vai acontecer? A repulsão é maior no XY e no DZ2 é menor. Eu vou ter um octaedro comprimido. Tá? Então, o D9 seria o quê? Tanto campo forte quanto campo fraco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ter 2 elétrons no EG e 1 elétron no... Desculpa, no EG. 2 elétrons aqui e 1 elétron nesse outro aqui. Só que eu não sei em qual que ele está. Ele pode ser alongado ou comprimido. O que vai definir se ele está no DX2 menos Y2 ou no DZ2 é o experimental. A experimental disse que o quê? Que ele é alongado. Se ele é alongado, a gente voltando para cá, ó. O alongado ele está no DZ2. 2 elétrons no DZ2 e 1 no DX2 menos Y2. Então, 2 elétrons no DZ2, maior repulsão, 1 elétron só, menor repulsão. Então, o Z vai ser maior do que o XY. Então, o Z deu maior do que o XY. Ok? Ok, entendi. Eu só fiquei curiosa, tipo, se é algum equipamento que faz isso, como que funciona esse experimento? O equipamento que faz isso aqui, essa estrutura, né, que você está falando? Que consegue analisar essa estrutura, isso mesmo. O equipamento é chamado de técnica de raio-x. Certo? Então, o que é a técnica de raio-x? Vamos supor. Vou desenhar aqui bem simples para vocês entenderem o que é o raio-x. Para se determinar o raio-x, eu tenho que ter um cristal perfeito.
Tá, o cristal perfeito, vamos dizer, o octaedro. Eu tenho um octaedro pequenininho, uma estrutura octaédrica do meu cristal. Tem que ser um composto cristalino. Aí, o que é feito aqui? Vou mostrar no desenho. Aqui, ó. Eu tenho um equipamento que tem fonte de raio-x, vai projetar raio-x aqui. Eu tenho uma caixa. Isso aqui é bem esquemático, só para vocês entenderem. E o meu cristal, vamos supor que o meu cristal seja um cubo, o NaOH, um cubozinho. Eu vou colocar o cubo aqui e vou incidir, eu vou fazer um furinho nessa caixa e incidir os raios-x aqui nesse meu cristal. Então, vamos supor que o cristal está aqui. Eu vou ter na caixa, na parte oposta aqui, vamos supor, eu vou colocar um filme fotográfico. Então, os raios-x vai vir aqui, vai bater em cada átomo. Vamos supor, eu tenho um Na aqui, o raio-x vem, bate no Na e espalha. O raio-x é a técnica de espalhamento. Em cada átomo, ele vai bater e espalhar. Se não tem um átomo, vamos supor, tem um Na aqui e um Cl aqui. O raio-x vem aqui, passa direto, vem para desse lado daqui da caixa. Mas, se bate num átomo aqui, ele vai espalhar e vem para o lado de cá. Então, dependendo aonde esse átomo está, eu vou ter um espalhamento diferente aqui nesse meu filme. Então, e dependendo do tamanho do átomo, eu vou ter um espalhamento maior. Eu vou explicar mais fácil com uma piscina. Vamos supor que eu tenho uma piscina aqui. Parece aquele experimento de Rutherford. Como que é? Aquele experimento de Rutherford que ele determinou que tem espaços vazios no átomo. Exatamente, só que aqui é com raio-x. O que é que vamos supor? Eu tenho uma piscina aqui e eu tenho uma pedra grande aqui com ela do lado de fora da água. E aqui uma pedra pequena. Aí eu venho aqui, jogo uma pedra aqui, no começo da piscina. Se eu jogar uma pedra aqui, o que é que vai acontecer? Vai criar uma onda. Vai gerar uma onda a pedra, né? A onda vai, bate nessa pedra, o que é que vai acontecer? A onda vai voltar nesse ângulo daqui. E se bate nessa pedra, o ângulo vai voltar aqui em cima. Então, eu vou ter uma onda pequena. Aí eu vou lá, bati aqui. Bateu na pedra, ela volta. Quando ela voltar, eu vou medir o comprimento da onda. Da outra também. Então, o que é que vai acontecer? Quando bate nessa pedra, vai gerar uma onda grande aqui, ó. E ela vai voltar nessa posição aqui. Ó. Uma onda grande nessa posição. E uma onda menorzinha nessa outra posição. Então, é como se fosse o raio-x aqui e o átomo aqui grande. O átomo grande vai gerar uma mancha grande nessa posição e esse aqui vai gerar uma mancha pequena nessa posição. Então, o raio-x é o quê? Se eu tenho um átomo aqui, o raio-x vem aqui. Ó. Bateu aqui, voltou aqui. Então, eu tenho uma mancha grande numa posição X. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou revelar esse filme e vai dizer, nessa posição aqui tem um átomo grande, nessa outra tem um átomo pequeno, nessa outra tem um grande, outra pequeno, e vai determinando todas as posições de cada átomo que foi espalhado o raio-x. Aí são cálculos matemáticos que são bem complicados, que vamos supor, aqui tem um Na, aqui tem um Cl. Aqui tem um Na e aqui tem um Cl. Aqui, todo o papel aqui. Vamos supor, eu tenho não NaCl, átomos grandes e átomos pequenos.
Átomo grande e átomo pequeno. Então, o cálculo vai ser de quê? Esse átomo, eu tenho que saber o que, que tem meu átomo. Aqui é um átomo A e um átomo B. Eu não posso pegar um cristal e jogar lá qual que é o composto. Eu tenho que saber, meu composto é o hexa-aqua cobre 2+. Eu vou colocar lá no meu raio-x, ele vai dizer em cada átomo, então o maior átomo é de cobre. Então aquele espalhamento maior vai ser chamado de cobre. O raio-x não diz que aquilo é cobre, não. Pelo raio, dá para saber se realmente é cobre. Aí o que é que ele vai fazer, o cálculo? A distância entre... Cadê? Nossa, tá ruim aqui. Deixa eu pegar outro papel que está dando um reflexo. Então, vamos supor, eu tenho esses 4 átomos, ó, espalhou nessas posições. 2 grandes e 2 pequenos. Aí, o que que o cálculo vai fazer? Qual a distância desse átomo? Eu sei que o átomo aqui é o átomo A e o átomo B. Qual a distância desse? Ele vai calcular a distância daqui para aqui. É considerado entre uma ligação A e B? É. Então, ele vai dizer que aqui há uma ligação. Essa distância entre A e A é considerada uma ligação entre A e A, vamos supor, oxigênio e oxigênio. É muito grande, então ela cancela. Essa distância entre esse átomo e esse átomo é favorável? Não, então cancela. Então esse átomo não se liga a esse. Esse se liga a esse e esse se liga a esse. Então ele vai fazendo cálculos de todos os átomos. Eu tenho hidrogênio ou oxigênio e... Deixa eu pegar um... Nitrogênio e oxigênio, NO2. Eu tenho um nitrogênio e um oxigênio. Ele vai fazer o comprimento. É o comprimento de ligação entre oxigênio e nitrogênio. Então, aqui vai ter uma ligação. Eu tenho outro oxigênio mais distante. Ele vai fazer esse cálculo. Nitrogênio e oxigênio. Nossa, essa energia é muito baixa, então não se liga. Então, cancela essa ligação. Aí ele vai fazendo de todos os átomos, sabendo quais são as possíveis interações que dão energia boa e vai determinando suas ligações. Então, como no caso aqui, ele vai dar uma mancha grande aqui e essas manchas menores aqui e essas outras menores ainda. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer essa ligação aqui entre esse átomo verde e esse daqui é considerada uma ligação? Não. Então, ele vai cancelar. Então, ele vai fazer todas as possíveis ligações entre esse átomo aqui e todos os átomos, entre esse átomo e todos os átomos. Ele vai ver que o oxigênio com o cobre é uma ligação de 2, aproximadamente 2. Então, é uma ligação boa. Entre esse oxigênio e esse oxigênio, para formar o O2, é um comprimento muito grande, então não forma O2. Certo? Então, ele vai fazendo cálculos, e isso demora dias de cálculos que são cálculos teóricos. Então, são dias de cálculos para determinar qual é a estrutura final. Então, o raio-x funciona mais ou menos assim. Aí, depois que é determinada a estrutura, aí a gente vai ver, esses dois aqui são maiores, esses dois menores. Então, há um efeito Janteller no composto de cobre 2+. Esses outros gráficos aqui não precisa não vou explicar não. Ele é mais complicado, precisa de teorias, de cálculos. A gente fica até nessa parte daqui, ok? Mais alguma dúvida, gente? Então, não tendo dúvida, um bom fim de semana para vocês e um bom dia. Eu vou parar a gravação.
Professor? Aí já saiu. Ai, que pena. Pois é, eu ia perguntar um negócio e ela já foi embora. Eu ia agradecer ele, você estava esperando terminar de gravar. Ele já foi embora, já estava com pressa. Foi embora. Tchau, até mais, gente. Com Deus.